Acho que agora já está valendo. Boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Hoje, a gente vai falar sobre memórias, né? Que é uma continuação natural dos circuitos sequenciais que tiveram origem com os nossos flip-flops, né? Opa, tem mais alguém chegando. Acho que deve ser o último. Que é uma sequência natural dos nossos circuitos com os flip-flops. É porque a gente viu que o flip-flop, ele introduz esse conceito de memória. Na verdade, pessoal, lá quando a gente trabalhou com o flip-flop do tipo D, qual era a característica do flip-flop do tipo D? Falem para mim. Isso era quem você colocava na entrada dele, dado a presença do clock, essa era armazenado na saída e permanecia lá até que eu tivesse uma nova instância de clock, né, que ia mudar aquela saída ou reforçar, né, se fosse a mesma saída anterior. Então, isso é a base da célula de memória. No entanto, com uma célula de memória básica, não só ele tá correlacionado, não é só um flip-flop. E é por isso que eu falei aqui no começo, estava discutindo com vocês aqui a aula, eu vou mudar essa ordem, eu vou começando a falar sobre essa célula de memória básica, e depois eu falo um pouco do conceito histórico da memória, não vou me ater à questão das tecnologias, senão a gente vai perder aulas e aulas. Eu tirava antes uma semana só para falar a respeito das tecnologias, mas uma vez que a gente está com o tempo mais apertado, acho que vale mais a pena a gente falar dos aspectos mais práticos, principalmente relacionados à nossa disciplina. E então eu quero falar um pouco aqui sobre a questão da memória, né, do uso prático da memória. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, né? A gente viu que a memória, ela é um dispositivo capaz de recuperar uma informação. E a gente começou com a informação mais simples que tem, que é de um único bit. Não foi isso, pessoal? O que mais que uma memória tem que fazer? O que é que você acha que uma memória ela tem que fazer? Coloque aí. Ou abra o microfone, se assim o quiser. Eu nem peço mais para abrir a câmera, eu só Fiamma, a heroína da resistência. Ó, a Fiamma colocou, lembrar as ordens do dígito. Lembrar quer dizer armazenar e depois recuperar, não é isso? Mas a gente usa esses dois atos com um nome ligeiramente diferente. Armazenar a gente chama normalmente de escrever na memória. Correto? E se lembrar, como a Fiamma colocou aí, a gente chama de ler, recuperar. Então, basicamente, uma memória, ela tem duas funções básicas. Então, ela tem dois módulos básicos, né? Ela tem que ser capaz de escrever um dado nela, e você tem que ser capaz de ler um dado nela. Então, vamos supor que eu tenho uma caixinha que representa uma memória de um único bit. O que é isso? Nessa caixinha aqui, eu posso escrever uma informação de um único bit, ou seja, eu posso escrever um 0, ou posso escrever um 1. Beleza? E depois eu posso recuperar essa informação. Recuperar esse 0, recuperar um 1. Que tipo de pinos você acha que deve existir, então, para que a gente possa tornar possível essas operações? O que é que eu estou fazendo aqui para você? Eu estou perguntando quantos pinos vai ter essa caixinha básica de memória. É basicamente isso. Para que a gente possa o quê? Operar. Por exemplo, né, uma porta end, ela não tem que ter pelo menos dois pinos de entrada e um pino de saída, não é verdade? Pelo menos. A gente sabe que quando a gente chega lá no circuito integrado, a gente vê que normalmente a gente tem mais pinos, né? Mas, pelo menos, o básico tem que ter isso. Será? A Gabriela colocou uma coisa aqui no chat. Eu vou ler para o pessoal em casa poder acompanhar depois. Ó. Ela tem que ter uma entrada e uma saída, pelo menos. Será? Se ela tiver uma entrada e uma saída, o que é que acontece? Através desse pino aqui, eu armazeno a informação, né? Vou colocar o 1 aqui. Eu armazeno essa informação.
né? Eu tiro daqui e guardo aqui. E através desse pino aqui eu retiro a informação. Mas olhe, veja bem, né? O ato de armazenar aqui e o ato de retirar, ele tem que ter alguma coisa para organizar, não? Porque se eu estiver escrevendo a informação, na hora que eu estiver lendo, é provável que essa informação que esteja saindo possa dar algum bug. Vocês não acham, não? Opa, a firma colocou. Eu sei que precisa de algo que sirva para dizer se vai ser lido. Pronto, se vai ser lido ou escrito. Perfeito. Então, eu preciso de algum pino para dizer que operação eu vou ter que fazer. Né? Então, eu vou precisar de um pino também, que esse pino ele vai ser de entrada, porque eu vou dar informação para ele, onde eu tenho que dizer se a operação que eu vou fazer na memória é a operação... Eita! É a operação de leitura ou a operação de escrita. Não é verdade? Tudo bem? A Bruna colocou também um negócio. Também tem que ter, professor, tipo um select. Correto, já vou colocar aqui, ó. Também tem que ter tipo um select. Como assim? Essa memória, ela precisa estar ativada para que ela funcione. Em algumas instâncias, a gente vai ver daqui a pouco, é interessante eu desativar determinada caixinha de memória dessa. Quer seja para acessar outras, se eu tiver barramentos compartilhados, né? Ou até para economizar alguma coisa, ou até para poder permitir expansão de memórias. Então, quando eu não tenho memória suficiente ali, eu deixo aquele slot separado para que ele seja acessado depois. Beleza? Então, eu também tenho que ter algo que selecione para dizer que essa caixinha de memória está ativa. Também. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O ato de leitura e o ato de escrita, eles podem ocorrer ao mesmo tempo? Pablo colocou que não. Alguém concorda? Alguém discorda? Não, não faz sentido, né? Quando eu estou tirando informação da memória e estou escrevendo ao mesmo tempo, né? São operações antagônicas. Então, é por isso que o pino selecionado para leitura e escrita vai ser um pino único. Vai ser o de escrita, que normalmente é apontado por W, de write, tá certo? E vai ser o de leitura. Então, o mesmo pino de leitura e escrita. Veja só, pessoal. Uma vez que é o mesmo pino, o valor 0, é por isso que esse W aparece barrado aqui, ó. Nesse pino, significa que eu vou estar fazendo a operação escrever. E o valor 1, por isso que a variável aparece normal, significa que eu vou estar fazendo a operação de ler. Não necessariamente é amarrado esses valores, mas a grande maioria dos barramentos de memória, o escrever é ativo com 0 e o ler é ativo com 1. Mas, de qualquer forma, no manual do fabricante, ele vai ter especificado quem é que é o ativo com 0, se é a leitura ou se é a... Perdão, se é a escrita ou se é a leitura. Perfeito, pessoal? Como o Pablo falou, escreve no 0 e lê no 1. Ficou claro aí? Veja só. Se eu vou só ler e escrever um de cada vez, quando eu vou escrever, o ato de colocar alguma coisa aqui dentro dessa caixinha, não é isso? Perfeito? Aí eu uso o canal para entrar com a informação. Quando eu vou ler, perfeito? Eu vou usar um canal para extrair a informação. Vocês concordam? Até aí vocês estão entendendo, pessoal? Pronto. Então, veja só. Se eu sei que a leitura e a escrita não vão ocorrer ao mesmo tempo, eu posso usar um pino só para comandar esses dois canais. Quando eu estou escrevendo, esse pino aqui ele vai ser de entrada. Quando eu estou escrevendo, esse pino vai ser de entrada. E quando eu estou lendo,
esse pino vai ser de saída. Opa. Então, ele é um pino bidirecional. Por quê? Você pode, através do controle dele, saber quando ele é entrada, saber quando é a saída. E aqui eu tenho o habilita, né? Ou, algumas vezes, está chip select ou enable. Tá certo? Acho que a gente usa aqui chip select. Na grande maioria das vezes, esse chip select, pessoal, é ativo com 0. Ou seja, você vai encontrar como se fosse a bolinha aqui, ó. Tá certo? Olha o que o Renato falou. Não precisa de outro para que as memórias comuniquem entre si. Veja só. O que você pode pedir para uma memória, para levar da memória para outra, talvez você tenha isso aí, por exemplo, da memória RAM do seu computador para a memória ROM, é um barramento de ponte que está presente na sua placa-mãe. A memória em si, ela tem a função de guardar a informação ou lhe fornecer essa informação. Se você vai querer que essa informação seja gravada em outra memória, seja levada para o processador, seja exibida numa tela, é uma outra aplicação. A gente está reduzindo ela. Será que faz sentido? Mas isso que você falou, Paulo, tem algo muito interessante, porque alguns desses pinos servem para essas memórias conviverem entre si. Para quê? Para que eu tenha memórias maiores. Vocês já ouviram falar de pentes de memória? E quando você vai melhorar, às vezes dá um upgrade no seu computador, você faz uma expansão de memória, a gente vai fazer esse projeto aqui. Hoje não, talvez na aula de amanhã ou quando vocês colocaram para recuperar, eu não olhei ainda lá no grupo. Beleza? Mas muito boa essa sua pergunta. Mas vamos voltar aqui. Então veja só, esse pino aqui ele é bidirecional, pode ser entrada e saída, por aqui vai entrar o dado, vai sair o dado, eu vou ter onde ler e escrever e eu vou ter onde selecionar. No chip select, beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a função lógica que vai implementar isso aqui, que a gente concebeu. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Vocês entenderam a função dessa caixinha aqui? Pronto, vou avançar então, tá? Então veja só, pessoal. Eu quero que vocês analisem esse esquemático que está aí. O que é que vocês reconhecem daí? O que é que vocês reconhecem e o que vocês não conhecem? A firma disse um flip-flop do tipo D. Creio que ela deva estar falando aqui, né? Ó. Na verdade, óbvio, as portas NAND, né? Que é a base também do flip-flop D. Também já sei como é que funciona. Beleza? E o que é que vocês não conhecem? Isso. Isso aqui, pessoal, não é outra inversora, que saiu colado errado o negocinho, né? Que é, na verdade, isso aqui, ó. Não é outra inversora, tá, pessoal? Beleza? Isso aqui, pessoal, é um buffer. Para que serve isso? Ele serve justamente para gerenciar essa questão do bidirecional, para que você possa controlar quando ele vai ser de entrada, quando ele vai ser de saída. Se você colocar de entrada e saída ao mesmo tempo, o que é que significa? Quando você coloca de saída, normalmente ele está fornecendo corrente. E quando você coloca de entrada, normalmente ele está drenando corrente. Você vai fornecer e drenar corrente ao mesmo tempo, vai queimar. Beleza? Então, esse buffer, pessoal, a gente tem uma forma de identificar o funcionamento dele mais fácil. Você pensa que ele é uma chavinha. Então, ele pode estar aqui, ó. Esse cara aqui, ele poderia ser substituído por uma chavinha. Que pode ser a chave aberta ou pode ser a chave fechada, né? Tem essas duas oportunidades, aberta ou fechada. Tudo bem, pessoal? Quem é que controla se ela está aberta ou está fechada? Justamente
esse terminalzinho aqui. Esse terminal tem uma bolinha. O que é que significa? Você já conhece quando tem a bolinha. O que é que significa? Isso, Pablo. Ativo com 0. Significa que quando você coloca o 0 aqui nesse pino, ó, que está na saída dessa porta aqui, essa chave vai fechar. Quando você coloca o 1, essa chave vai abrir. Joia? Tudo bem até agora? Então, essa célula básica de memória, que é justamente essa caixinha que a gente projetou. Será que é justamente essa caixinha? Vamos ver. Ó, aqui a gente vai ter o canal bidirecional. Então, por aqui eu vou retirar o dado ou eu vou enviar o dado para ser armazenado nessa célula. Veja só, né? Quando eu vou retirar o dado, é por isso que eu tenho esse controle dessa chavinha ligado à saída do flip-flop. Porque quando eu vou fazer a leitura, ele fecha a chave e joga o dado para fora, digamos assim, da caixinha. Você consegue recuperar esse dado. E quando é o contrário, o que é que acontece? Eu jogo essa informação aqui, ó, e essa informação vai para a entrada do flip-flop D. Na verdade, ó, o flip-flop D só tem uma entrada separada para uma inversora, tá aqui ele, ó. Não é isso? Tudo bem? Posso repetir também, Fiamma. Veja só. Essa chave aqui na saída, né, a gente já viu que isso é uma chavinha, tudo bem? Quando você coloca 0 aí nessa chavinha, ela é fechada. Quando coloca 1, ela é aberta. Ela é quem vai controlar o fluxo de informação aqui nesse pino. Né? Foi você mesmo que falou que esse cara aqui, ó, era o flip-flop D. Não é verdade? Perfeito? Que é justamente para armazenar um dado. Então, veja só. Quando essa chave está fechada, o que é que acontece? A informação que está guardada no flip-flop D, que é aqui na saída do flip-flop, quando a chave está fechada, essa informação é conectada na saída da caixinha. Eu consigo recuperar essa informação. E quando essa chave está aberta, ou seja, quando isso aqui está descontinuado, o que é que acontece? Essa informação, ó, ela é jogada na entrada do flip-flop, justamente para ser armazenada. Perfeito? Então, por aí você vê que você consegue tanto inserir o dado, quando você vai fazer a escrita, ou o write, quando recuperar o dado, quando você vai fazer a leitura, o read. Perfeito? E aqui o pino que controla ele, ó. Esse WE vem de Write Enable. Ele está barrado aí. Por quê? Porque significa que é ativo com 0. Logo, quando você coloca 0 nesse pino, significa que você quer participar de um ciclo de escrita. Ou seja, você quer colocar que o dado ele seja armazenado. Você vai colocar o dado aqui e ele vai ser armazenado nessa caixinha. Perfeito? Aqui, ó, tem a outra informação do select, que é quando esta caixinha vai estar ativa, quando essa memória vai estar ativa. Ou seja, quando ela vai permitir que eu insira ou retire dados. Joia? Até aí tudo bem? Pronto. Então, vamos tentar fazer um exercício aqui para tentar entender o que é que acontece no primeiro ciclo, que é o ciclo de leitura. Beleza? Veja só. No ciclo de leitura, esse cara aqui, ó, é a variável de escrita. Para a escrita, ele é 0. Então, para a leitura, pessoal, ele é quanto? 1. Todo mundo concorda? Beleza. Então, ó, para o ciclo de leitura, eu tenho que colocar esse cara aqui como 1. E esse cara aqui, que é o select, eu tenho que ativar também 1. Ou seja, a célula de memória está ativa e eu quero realizar uma leitura. Então, o que a nossa teoria diz, o que a gente projetou, é que nessa ponta aqui, a caixinha vai ter que me entregar a informação que estava guardada na saída do flip-flop. Vocês querem tentar avaliar o que é que acontece com esse circuito quando eu tenho 1 em 1 aqui? Tentem aí, 5 minutos.
já que vocês já conhecem todos os elementos.
Gente, a minha câmera bugou. Deixa eu tentar entrar e sair de novo aqui. Só um minuto. Microfone, professor. Obrigado. Gente, eu tomei essa liberdade aqui, pegar essa outra imagem, onde a gente substitui pela chavinha aberta, para que vocês consigam... Não, não. Ainda não está funcionando? A apresentação. Ah, perdão. Quando eu saí, eu acho que ela parou de apresentar. Obrigado, Fiana. Dá para ver, pessoal? O nosso bom e velho pente? Dá? Pronto. Então, veja só. Tomei a liberdade, né, de substituir aqui, ó, pelo o bloco funcional do buffer, né? Então, ó, coloquei aqui, ó, a chavinha aberta. Por que a chavinha aberta? Veja só. Aqui, ó, no pino de leitura e escrita, a gente vai fazer o de leitura, né? Por isso que ele está como 1 aqui. E o pino seletor está dizendo que eu estou com essa célula de memória ativada, também é 1. Então, veja só, esse 1 aqui, ó, quando passa daqui para cá, vira 0 para essa inversora. Beleza? Se eu tivesse uma porta AND, 0 com qualquer coisa, 0 AND alguma coisa, já era 0. Como aqui eu tenho uma NAND, eu já sei que esse resultado é 1. Perfeito? Como esse resultado é 1, ó, ele abre essas duas chaves. Joia, porque a gente viu que a chave era aberta com 0. Até aí tudo bem? Se ambas estas chaves estão abertas, significa que os terminais de entrada do meu flip-flop não podem ser acessados, ou seja, eu não posso colocar nada que vai ser armazenado. Tudo bem? Faz sentido? Além disso, aqui, ó, eu tenho a entrada 1. Aqui eu não tenho inversora, né? Então eu tenho 1 AND 1 daqui também, perfeito? 1 AND 1 seria 1. Como eu tenho uma porta NAND, eu tenho uma resposta 0. Essa resposta 0 vai habilitar o buffer que está lá ligado no meu pino, na saída da memória. Logo, o que acontece? Significa que esse pino aqui vai ter acesso direto à informação que estava armazenada na saída do meu flip-flop. E assim que eu conecto, é lógico que essa informação ela é transmitida, né, por condução. Isso aqui é um nível de tensão, né? E jogada para cá. Fez sentido, pessoal? Então, essa informação é disponibilizada no pino D, e essa informação não interfere com o meu próximo dado. Por quê? Porque a entrada do flip-flop está desconectada, isolada. Joia? Tá aí tranquilo? Pronto. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Façam agora o ciclo de escrita. Com 0 aqui. Pode ser? Os mesmos 5 minutos. Vamos lá.
E aí, pessoal? Deu certo? Quem conseguiu? Além da Fiamma. O que é que acontece aí? Foi o que aconteceu aí, Luiz? Deixa eu tomar a liberdade para não passar muito tempo. Acontece o oposto do caso passado. Vai ser a Isso. saída Ele abre o zero. buffer do pino D, de forma que eu não consigo extrair nada de quem está lá, mas a entrada do flip-flop está conectada. Não é verdade? Veja só. Então, aqui, ó, eu tenho ó, a escrita e ele está ativado. Como o Luiz falou, o que acontece? Né? Esse cara aqui, ó, que é 0, quando passa pela inversora se torna 1. Com esse 1 aqui, se eu tivesse 1 AND 1, seria 1. Mas, como aqui é a NAND, o resultado é 0. Logo, ele habilita os dois buffers que estão presentes aqui, ó, na entrada do meu flip-flop, que é onde eu armazeno a informação. Então, se a minha entrada do flip-flop está conectada, né, o valor que eu colocar aqui, ó, vai ser disponibilizado na entrada do flip-flop. E aqui é óbvio, você sabe, né? Se eu botar aqui, por exemplo, aqui, esse aqui é um exemplo, isso aqui podia ser um 0, mas se eu botei um 1, né? Nessa entrada aqui da porta NAND é 1, lógico, na outra é 0, e eu vou ter o armazenamento do 1, né? Que é o caso do flip-flop SR, quando é 0, 1. O contrário, ia ser 1, 0. Beleza? Então armazena, nesse caso, 1, né? Você pegar o flip-flop com essa situação, ele vai armazenar aqui 1. Beleza? E você, em paralelo a isso, você nota que ó, esse 1 aqui ó, vai gerar 1 nessa entrada aqui, e esse 0 aqui vai garantir que essa saída seja 1, porque 0 AND alguma coisa dava 0. Como é o NAND, que é o inverso, é 1. Eu garanto que aqui está aberto. Logo, essa informação que está aqui ó, não vai ter conexão com este pino que eu estou usando. Por isso que eu não vou correr o risco de dar um curto. Por exemplo, como é que aconteceria esse curto? Se eu quisesse gravar um 0, tá certo? E esse cara aqui tivesse com 1, se esse dado tivesse aqui fechado, ó, se essa chave estiver fechada, eu vou estar conectando o 1 com o 0, né? Uma fonte, 1 não é 5 volts, e 0 não é GND, vou estar conectando 5 volts direto no GND. Era um curto. Aí ia subir só aquela fumacinha, e era a última vez que você brincava com a célula de memória. Beleza? Então, ó, esse aqui ele vai garantir que esse pino ele seja utilizado apenas na entrada, para inserir o valor na minha célula de memória. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Por último, mas não menos importante, o que é que ia acontecer com essa situação aqui, ó? E aqui, don't care. Façam aí.
Estou vendo que a maioria de vocês já terminou, então vou pedir para me adiantar, tá, gente? Posso? Ou não? Tem alguém trabalhando aí ainda? A gente espera. Vocês começaram a perguntar aí o que é esse tree state. Lá no Proteus, quando o nível lógico é 0, ele marca com que cor, pessoal? Azul. E quando é 1, ele marca com que cor? Vermelho. Você já viu que tem hora que ele marca com cinza? Já? É o tree state. Preste atenção aqui o que é que isso significa. Quando você tem essa situação, ó, veja só. Esse 0 aqui, ó, na entrada dessa NAND, 0, AND, qualquer coisa, já garante que é 0. Como eu tenho a NAND, ele já garante 1 aqui. Esse 1 aqui já garante que a chave do meu pino de dados está descontinuada. O amarelo é o curto, viu? O amarelo é um curto. Se está amarelo é porque está indicando um curto lá. Esse 0 aqui também, ó. Aqui. Perfeito? Vai implicar que a saída dessa NAND é garantida ser 1. E aqui, ó, eu garanto que essas duas chavinhas estejam abertas também. Dessa forma, né, eu não tenho acesso, mesmo se eu colocar aqui alguma coisa na entrada, eu não tenho acesso à informação para entrar com o dado na memória e nem tenho acesso à informação da saída. Eu não tenho um caminho para o meu sinal elétrico percorrer. Vocês estão vendo? Perfeito? Veja só. Essa situação onde o seletor da memória é 0 implica que você vai estar com a memória nesse terceiro estado. O que é que significa? Significa que ela não está nem fornecendo 0, nem fornecendo 1. Ela está no estado que chama de alta impedância. O que é que significa isso, pessoal? Alta impedância significa que é como se eu tivesse uma resistência muito alta, se você levar em consideração isso aqui como uma carga. Por quê? Você dá para perceber, porque as chaves estão todas abertas, não tem para onde circular a corrente. Então, ele não drena corrente nenhuma. Tudo bem? Isso implica que eu vou poder, nesse momento, que foi uma pergunta de um colega de vocês, compartilhar um barramento comum, nesse caso desse D, com outra coisa, sem correr o risco de queimar com essa célula de memória. Por quê? Se eu tivesse em comum esse barramento com outra coisa, por exemplo, e ele fosse saída, e lá fosse de entrada, eu poderia ter um curto. Ou o contrário. Dessa forma que eu garanto que ele não é 0 nenhum, o que eu colocar lá no outro compartilhado com esse barramento, não vai haver problema de compatibilidade. Não vai dar um amarelinho lá que vocês falaram aí do Proteus. Perfeito? É um estado em que ele garante a segurança. Joia? Nesse estado, então, aí, a célula de memória está desativada. Ela está em tree state, está em estado de alta impedância. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Então, veja só. Nessa questão, a gente bolou essa célula de memória. Essa célula de memória básica. Tudo bem? Então, aqui eu vou começar a falar algumas coisas sobre a tecnologia de memória, que eu preciso contextualizar. O que é que acontece se eu tirar todos os sinais, se eu desconectar todo mundo? Se eu desligar da fonte essas chaves, esse flip-flop, essa porta NAND, o que é que acontece? Eu vou perder a informação que eu tinha armazenada. A informação perdida, como o Pablo colocou. Eu vou perder os dados. Significa que esta é uma memória volátil. O que é que quer dizer? Essa memória volátil, ela implica que ela só retém a informação enquanto ela está energizada.
A memória volátil que a gente mais conhece, pessoal, que está aqui, inclusive, é a memória RAM. A memória RAM, que é essa memória que está no seu computador, né? Que é a memória em que ele vai carregar o sistema operacional e os programas que estão abertos nesse momento, ou no seu computador, ou no seu celular, ela só funciona quando ele está ligado. Quando você tira a energia, né, eu preciso de um novo boot para carregar tudo aquilo. Eu perco o contexto, que é isso, era o que estava na memória. Vou perder esses dados. Tudo bem? RAM, pessoal, não tem nada a ver com o bicho. Vem de Random Access Memory. Pronto, o Vasco colocou aí. E o que é Random Access Memory? É que é o acesso da memória de forma aleatória, randômica. Como assim? É óbvio, pessoal, que uma memória não vai ser só uma célula. Uma célula eu poderia armazenar num capacitor, por exemplo. Então, eu tenho muitas e muitas dessas células. Tudo bem? E isso quer dizer que eu posso acessar qualquer dessas células na ordem que eu quiser. Beleza? Isso é que é acesso aleatório. Então, se eu quero acessar a célula 10, eu não preciso antes acessar a célula 9. Eu não preciso acessar a célula 8. Perfeito? Por quê? Porque existia um outro tipo de memória, que era chamada memória sequencial, na qual eu precisava acessar os endereços anteriores antes de acessar os endereços finais. Alguém me dá um exemplo de uma memória dessa? Hein, pessoal? Uma memória sequencial? Pronto. A fita, ou a fita cassete ou a fita VHS. Para você chegar em determinado ponto, você tinha que avançar, tinha que passar pelos endereços gravados anteriormente. Não é isso? Perfeito? Quem não sabe o que é, acho que assistiu o Guardiões da Galáxia, aquela fita lá que o cara colocava no Walkman, né? Beleza? Então, essa memória aqui, pessoal, ela é uma memória volátil. Tudo bem? Significa que se eu desenergizar, eu vou perder a informação. Em contrapartida, eu tenho memórias que não são voláteis. Beleza? Que normalmente são chamadas memórias ROM. Memórias ROM vem da sigla Read Only Memory. E aí eu faço um parêntese bem grande. O que é que acontece? Na memória ROM, a informação que está nessa memória não pode ser regravada. Essa informação é fixa e ela mantém esse contexto dessa informação mesmo que a memória esteja desenergizada. Tá certo? Como é que é feito isso? Nessas células de memória que a gente viu aqui, ao invés de ter portas lógicas, ela tinha alguns dispositivos, né, que podem ser associados a fusíveis. E para que eu executasse, né, o nível lógico 1 ou 0, esse fusível era queimado. Como é queimado? O fusível abre. E eu não tenho nível lógico lá, ele vai para o 0. E se eu mantenho o fusível intacto em determinada célula, ele continuava conduzindo do VC6 e tinha nível lógico 1. Então, ele é fisicamente alterado o substrato daquela memória, de maneira que aquilo ali não pode ser alterado. E aí eu tinha memória de leitura apenas, read only memory. Eu faço um parênteses aqui, por quê? Porque, na verdade, no fundo, a memória apenas de leitura, ela não é um circuito sequencial, é um circuito combinacional, porque eu não consigo mudar. Se eu colocar a entrada, sempre vai sair a mesma saída. Então, ela é uma grande tabela verdade. Perfeito? Mas, é lógico, ela é caracterizada como memória. Então, ela tinha muitas vezes, ou uma outra versão dela, né, no chipset do seu computador, chipset não, na BIOS do seu computador, que ela utilizava para carregar todos os barramentos da sua placa-mãe antes do sistema operacional entrar. Perfeito? Era uma desse tipo. É evidente que eu tinha alguns outros tipos que derivavam dela, que é a Program ROM e a Erasable Program ROM, que é a ROM programável e a ROM apagável e programável, em que eu podia
ou com um nível de tensão específico, ou através da radiação ultravioleta. O que é isso? A luz do sol, ou então de uma lâmpada ultravioleta que você tinha. Modificar esse substrato, ou seja, como se fosse decapar, digamos assim, uma parte toda daquilo que tinha sido queimado e gravar por trás. Tá certo? Então, o que é que acontece? Eu poderia ter alguma possibilidade de regravar isso, mas não era um processo rápido ou simples, principalmente no começo. É evidente que isso foi avançando, e hoje eu tenho memórias flash, que advêm em dispositivos semicondutores, que podem ser interpretados quando conectados nesses dispositivos semicondutores como se fossem portas lógicas, tá certo? Então, a ideia daquilo que a gente viu se mantém, apesar do funcionamento ser um pouco diferente. Tudo bem, pessoal? Então, em relação às memórias, o que é que acontece? Né? Vamos dar algumas definições práticas aqui. A célula de memória, né, é um circuito que vai armazenar aquele bit. É uma caixinha daquela. Tá certo? Então, normalmente, o que vai usar para armazenar é um flip-flop, como a gente já viu, ou um capacitor. O capacitor era usado nas chamadas static memories, nas SRAMs, que de tempos em tempos, como o capacitor a gente sabe que perde a carga com o tempo, a gente tem que dar um refresh nessa memória. O que é isso? Reafirmar o valor que tem gravado nela para que ela não perca o seu contexto. Né? É óbvio que eu também tenho em exemplos, né, associados à memória, fitas, como você falou, fitas magnéticas, discos óticos, né, um CD, né, era uma ROM em que você gravava aquilo ali com um laser, né, sequência de zeros e uns, e você ia recuperar aquilo ao invés de ser de forma elétrica, né, o magnética, você ia recuperar aquilo de forma ótica. Você ia passar o leitor do CD e ele ia dizer aquela sequência de zeros e uns que você ia interpretar. Beleza, pessoal? Mas vocês já viram o seguinte, que uma caixinha daquela não serve quase para nada. E é por isso que vem o conceito de palavra de memória. Porque a memória, que tem uma só caixinha dessa, me dá uma informação muito pouco, me dá uma informação muito pobre. Tudo bem? Então, na verdade, para que eu consiga ter informação, por exemplo, para que eu consiga ter informação de um número binário, que vai lá para os 7 segmentos, ou de um código ASCII, que faz parte de um conjunto de instruções, eu preciso ter um conjunto dessas caixinhas. Eu preciso ter um conjunto dessas caixinhas aqui, ó, onde, quando elas forem acessadas, a informação montada D0, D1, D2, D3. A informação montada pelo arranjo das várias saídas de cada uma dessa caixinha é que vão me dar uma informação mais relevante, vão poder me formar um número, né? Por exemplo, se eu tivesse uma memória dessa, que tivesse uma palavra de memória de tamanho 4, o que é isso? São 4 bits que são dispostos simultaneamente e a combinação entre eles, vamos supor que me formasse um número. Eu já poderia ter um número de 0 a 16. Não é verdade? Em binário, já poderia ter um número que ia funcionar diferente do que se eu tivesse uma caixinha apenas. Só diria estar ligado ou desligado. Perdão, de 0 a 15. Obrigado, Vasco. De 0 a 15. Perfeito? Então, o conjunto de caixinhas dispostas de maneira simultânea é chamado de palavra de memória. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, prestem atenção. Né? Então, palavra de memória é o grupo de bits ou células em uma memória que representa, ele vai ser usado para armazenar instruções. O que é instrução? É o código que você escreve que o computador vai ler. Dados são os operadores que você está fazendo com as instruções, de qualquer tipo. Por exemplo, se eu tenho 8 registradores, né, 8 caixinhas, 8 flip-flops, né, essa palavra de memória
tem um tamanho de 8 bits. Ou seja, esse cara aqui, ó, tem do 0 ao 7, né? Deixa eu colocar aqui. Vou já dar o zoom, pessoal, só um minuto. D3, D4, D5, D6, D7. Perfeito? Não vai dar para ver todo mundo ao mesmo tempo. Faz de conta que dá. Tá? Então, quando eu tenho uma palavra de memória dessa, né, que no caso tem 8 bits, a gente diz que essa palavra é uma palavra de 1 byte. Esse termo vocês já escutaram, né? Byte, pelo amor de Deus. Então, byte é um conjunto de 8 bits. Da mesma forma que nibble é um conjunto de 4 bits. Normalmente, quando você vai se referenciar ao byte, você pode chamar do nibble alto ou do nibble baixo. O que é isso? O nibble baixo são os 4 primeiros bits desse byte. E o nibble alto são os 4 últimos bits desse byte. Né? Então, um byte é um conjunto de 2 nibble. Escrito assim, ó. Perfeito? Beleza? Da mesma forma que um conjunto de 2 bytes é um que ele chama de word, ou palavra. E um conjunto de 2 words é um double word. Perfeito? Por que que a gente tem esses múltiplos, pessoal? Pelo seguinte, é óbvio que quanto maior o tamanho dessa palavra, maior a quantidade de informações que eu posso extrair de forma simultânea. Não é verdade? Porque isso aqui, ó, quando eles estão na mesma palavra, é disponibilizado de forma simultânea. Né? O que já dá um indicativo que todo mundo que está aqui vai ter o chip select ativado junto. E vai ser comum esse chip select, né? Esse enable. Tá certo? E isso, às vezes, é o que dá a diferença de velocidade em relação a algumas arquiteturas. Como assim arquiteturas? Veja só. O computador de vocês, pessoal, qual o tamanho do barramento deles? O Windows de vocês é de quantos bits? Deixa eu perguntar assim. 64. Não é isso? Significa que ele pode acessar um múltiplo de palavras de 8 bits. Quantas? Se ele acessasse só um byte de uma vez, ele era de 8 bits. Foram os primeiros microcontroladores, né? Ou como alguém falou aí, por exemplo, o Nintendinho funcionava com barramento de 8 bits. Beleza? Aí a segunda geração do Mega Drive, Super Nintendo, funcionava com 16. Perfeito? Aí você teve a próxima geração, que foi de 32. E essa geração agora é de 64. Então, eu consigo, de forma simultânea, pegar 64 bits ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, 8, 16, não vai caber aqui, né? Mas o dobro disso, quando eu pego 4, 32, e quando eu pego 8 palavras ao mesmo tempo, 64. Então, se a minha memória tem o tamanho da palavra de 1 byte, esse seu barramento consegue extrair 4 palavras de uma vez só, de uma tacada só. É por isso que ele se torna mais rápido que um sistema operacional que tem um barramento de 32. Que ele só pegaria 4 palavras de uma vez só. Ele teria que fazer mais acessos à memória para pegar a mesma quantidade de informação. Faz sentido isso, pessoal? Mais ou menos aí? Vocês já fizeram arquitetura, não já? Ou não? Eu estou falando bem simples, pessoal, que não, mas pronto, o meu público é o que não fez.
eu quero tentar colocar arquitetura de computadores. Isso. Olha o que a Gabi perguntou. Uma palavra é um byte? Sim. Só que muitas vezes, Gabi, isso fica subentendido. Quer ver? Quem tem um pendrive aí perto? Ninguém, pessoal. De quanto é o seu pendrive, Pablo? Ou Paulo, quanto é o seu pendrive? Qual é a capacidade do seu pendrive? Pronto, olha o que o Pablo falou, 16 GB. O que é que acontece? O pendrive do Pablo não é de 16 GB, ele é de 16 gigabytes. Só que já é tão padrão que o tamanho da palavra seja bytes que você nem a usa. O que é que significa? É que ele tem 16 vezes 2 elevado a 30 filas, e em cada fila dessa tem 8 caixinhas. Perfeito? A gente vai já falar disso. Então, como a Gabi falou, a unidade padrão de tamanho da palavra, normalmente é o byte. Tá certo? A não ser que seja dito o contrário. Por quê? As primeiras memórias, pessoal, eram caras. Então, você tem memórias da década de 60, da década de 70, que a largura da palavra delas era um nibble, era 4 bits. A memória vinha lá 8 por 4. 8 endereços, né? Ou seja, eu tinha 8 filas dessa, né? Tinha 8 filas dessa, e em cada fila eu tinha só 4 bits. Perfeito? Beleza? Então, o que acontece? A gente vai passar isso agora. Toda vida que eu vou especificar uma memória, eu preciso de duas informações, que é o comprimento dos endereços e o tamanho da palavra. Beleza? Então, a memória, a densidade de memória, ela tem duas informações, para dizer quantas caixinhas ela tem. Quantas caixinhas ela tem? É um vezes o outro. Tá certo? Beleza? Vamos voltar aqui. Até aí tudo bem, pessoal? Estou bagunçando muito a cabeça de vocês. Então, veja só, né? 8 bits, também conhecido como 1 byte, é o tamanho básico dessa palavra de memória, né? É quantas informações simultâneas você vai pegar. Mas eu tenho outra informação da memória. Eu já falei isso aqui, que é um byte, né? O byte é um termo especial, que significa um conjunto de 8 bits. Perfeito? É óbvio, né? Que se eu tenho 16 bits, então eu tenho 2 bytes. 32 bits, né? Eu tenho 4 bytes. E assim por diante. E os múltiplos dele vão agir também. Só que tem que lembrar que é na potência de base 2, pessoal. Daqui a pouco eu vou reforçar isso. Por exemplo, você pode dizer que eu tenho 2K bytes. O que significa isso? É 2 vezes 2 elevado a 10 vezes 8 caixinhas. Que é um byte. Perfeito? Então, o K, em vez de ser 10 elevado a 3, como é no quilômetro, é 2 elevado a 10. Perfeito? Eu vou já falar isso mais preciso, tá, pessoal? Aqui na capacidade. Beleza? Então, é o seguinte, ó. Quando eu vou falar de memórias, como a gente estava comentando aqui, eu tenho que especificar, uma forma de especificar isso é dizer quantos bits podem ser armazenados em determinado dispositivo. Vocês estão conseguindo ler aí o slide, pessoal? Ou não dá para ver? Não? Melhorou, pessoal? Vamos lá. Né? Então, a capacidade, ele indica quantas informações podem ser colocadas naquele dispositivo. Né? Então, veja só, quando eu falo de capacidade, eu tenho que lembrar que eu tenho dois números. Por exemplo, se eu tenho uma memória que é só uma fileira dessa, vamos supor, que é só uma fileira dessa, essa memória é uma memória de 1
byte. Por quê? Eu tenho um endereço, ou seja, eu tenho uma fileira, um endereço, e cada endereço desse tem o tamanho... Eu não tenho um parêntese aqui, não? Tenho não, né? Eu pedi demais. E cada endereço desse, eu tenho um tamanho de 8 bits. Também conhecido como 1 byte. Então, qual a capacidade dessa memória? 1 por 1 byte. Um endereço de 1 byte, né? Ou seja, uma fileira de 1 byte. Se eu adicionasse outra fileira dessa, essa minha memória, jogar por cima, essa minha memória passa a ser uma memória agora de 2 bytes. Por quê? Ela tem 2 endereços. Esse aqui é o endereço. Vou ajeitar aqui porque começa do 0. Esse aqui é o endereço 0. E esse aqui vai ser o endereço 1. E cada endereço desse tem a largura, o tamanho da palavra de 1 byte. Então, ela é 2 endereços de 1 byte cada. 2 bytes. Perfeito? Beleza? Até aí tudo bem? Sempre quando eu penso memória, eu penso 2 informações. Esse pendrive aí que o Pablo falou, de 16 GB, é porque ele tem aqui, ó, 16 GB endereços, ou seja, né, ele tem 16 GB filas. E cada fila dessa tem 1 byte. Perfeito? Daqui a pouco eu vou mostrar de novo quais são os múltiplos dessas filas, tá, pessoal? Beleza? Porque não é como se fosse decimal. Por quê? Porque aqui a nossa base é 2. Nós estamos trabalhando com o sistema binário. Tá certo? Então, sempre quando você tem capacidade de memória, você tem 2 números. Óbvio, se você multiplicar o número de endereços pela largura da palavra, você tem um número de caixinhas. É quantos bits pode ser armazenado. Tudo bem? Não vamos chamar de coordenada, Pablo. Vamos chamar de endereço. Tudo bem? Mas sim, né? Porque eu tenho que diferenciar uma fila da outra. Por exemplo, se eu falasse o bit 3, poderia ser esse, poderia ser esse. O bit 3 de qual endereço? Aí você diz do endereço 1, do endereço 0, ou do endereço 4062. Perfeito? Mas cada fila é numerada e é óbvio, dentro de cada fila tem a largura da palavra, o tamanho da palavra. Beleza? Quando não se fala nada, já se supõe que o tamanho dessa palavra é 1 byte. Mas eu tenho memórias que podem ser menores ou maiores. Tudo bem? Posso avançar, pessoal? Vamos lá. Então, veja só. Se eu tenho uma memória capaz de armazenar 4.096 palavras de 20 bits. De novo, 2 informações. O que é que ele está dizendo aí, pessoal? Está dizendo o seguinte, ó. Que nessa memória aí, eu tenho da fila 0 até a 4.095, são 4.096, perfeito? E em cada fila tem 20 caixinhas. Todo mundo consegue entender isso aí? 4.096 palavras de 20 bits. Eu tenho 4.096 endereços, do endereço 0 até o 4.095. E em cada endereço desse, tem 20 bits. Muito mais que 1 byte. Tudo bem? Então, qual a capacidade dessa memória? Quantas caixinhas tem nessa memória? Um vezes o outro, né? Daria... Essa memória seria capaz de armazenar 81.920 bits. Tudo bem? Perfeito? É a densidade dessa memória, a densidade total dela. Joia? Por que eu preciso dessa informação? Quando eu estou comparando memórias com tamanho de palavras diferentes, eu preciso ter uma noção de onde vai caber mais. Por exemplo, tem uma memória que tem menos endereços, mas cada endereço ela dá mais
uma palavra mais larga. E eu vou comparar outra que tem mais endereço, mas cada endereço só dá uma palavra com 3 bits, por exemplo. Quando eu multiplico as duas, eu tenho a densidade dessa memória. Eu sei onde é que cabe mais bits. Ficou claro, pessoal? Então, essa densidade, né, é quantas caixinhas vai ter lá, quantos bits ela é capaz de armazenar. Beleza? Note, pessoal, quando eu estou trabalhando com memória, e vocês já perceberam isso, né? Todo mundo tem um pendrive em casa, tem um celular, etc. Beleza? O que é que acontece? Esse número, ele tende a crescer muito rápido. Então, eu uso os múltiplos dele, assim como tem no nosso sistema de escalas, né? Que a gente usa quilômetro, né, hectômetro, metro, decímetro, milímetro, não é verdade? A gente usa os múltiplos aqui também. Mas tem que lembrar, pessoal, que esse múltiplo aqui é da base 2. Tá certo? Por exemplo, ó, se eu tenho um número associado a 1024, eu posso dizer que, se eu tiver lá 1024 bytes, se eu tenho uma memória desse tamanho, diz assim, ó, é uma memória de 1024, onde cada uma dessa é um byte. Beleza? Eu tenho 1024 bytes. Joia? Esse 1024 aqui, ó, eu posso substituir ele pelo múltiplo dele. Qual é o múltiplo dele, pessoal? O K. Por quê? 2 elevado a 10 é o K. Beleza? Então, eu posso dizer aqui, ó, que essa memória é de 1K byte. Faz sentido? Tudo bem, pessoal? Veja só. Isso vai poder aumentar, né? Por exemplo, eu tenho os múltiplos. Aquela lá de 4.096, eu tenho 4 vezes 1024 vezes 20 bits, não é isso? Então, eu tenho 4K vezes 20 bits. Tudo bem, ó? Beleza? Óbvio que a partir daqui, ó, a partir do K, toda vida que eu acrescento a próxima unidade, esse número aqui, ó, do expoente aumenta. Então, o mega é 2 elevado a 20. Né? Quando eu tenho 2 elevado a 20, eu tenho 1 mega. 1.048.576. Beleza? Óbvio que o giga é 2 elevado a 30. Então, a memória do Pablo lá era 16 giga por 1 byte. Não é isso? Então, era 16 vezes 2 elevado a 30 palavras, endereços, por byte. De 1 byte. Ficou claro, pessoal? Beleza? O tera é o seguinte, é 2 elevado a 40. Então, se você tem o seu HD lá de 1 tera, é 1 vezes 2 elevado a 40 vezes 1 byte. Beleza? Fechou, pessoal? Então, veja só, eu já falei de densidade, né, que é o produto desses dois números, né, e que ela é utilizada para comparar memórias que têm tamanhos de palavras diferentes, tá certo? E eu vou falar agora de endereços. O endereço, pessoal, ele identifica a posição da palavra de memória, ou seja, né, é a fila das caixinhas que são mostradas simultâneas. Beleza? Deixa eu criar uma memória simples aqui. Vamos supor que eu tenho uma memória de 4 bytes. Eu tenho 4 endereços. Cada endereço desse tem 8 bits, tem 1 byte. Eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Perfeito?
Beleza? Então, eu tenho o endereço 0, o endereço 1, óbvio, o endereço 2 e o endereço 3. Então, os endereços de uma memória vão do 0 até a capacidade máxima do primeiro número, né? Menos 1. Perfeito? Se eu tenho um endereço de 4, se eu tenho 4 endereços de 1 byte, eu vou do 0 ao 3. Beleza? Se eu tenho 1K byte, eu vou do endereço 0 até o endereço 1023. Por quê? Porque 1K byte é 1024. Tudo bem? E, óbvio, em cada endereço desse, eu tenho o meu tamanho da palavra. Perfeito? Pois vamos lá. Vamos supor que eu tenha exercício agora. Vamos supor que eu tenha uma memória que ela é de 4K por 1 byte. Por 1 byte. Beleza? Seja uma memória de 4K byte. Eu pergunto a vocês. Qual o endereço inicial e final desta memória? E essa memória, ela comporta mais informações do que uma memória que é 1 mega, mas em cada endereço só tem uma caixinha? 1 mega por 1 bit, que ela é uma memória de 4K byte. Mas qual é a que tem a densidade maior? A de 4K byte ou a de 1 megabit? Quanto tempo vocês querem para fazer essas questões? Vamos lá, 5 minutos. Vitória fez uma pergunta. A medida dessa caixinha é nanométrica. Por favor, entenda que essa caixinha é uma abstração. Ela não é ela não é um espaço físico. Tá certo? Né? Ela é um conjunto de dispositivos eletrônicos capaz de segurar um nível lógico. Tá certo? Então, ela não se traduz em espaço físico. Ela se traduz em semicondutores que vão
segurar ou não uma carga. Tá certo? Eu tinha escrito os endereços ali em cima já, professor. 0 e 4095. Perdão, não vi. Faço o da memória de 1 bit também. Endereço inicial e endereço final. A Gabi fez outra pergunta. Perguntou, professor, por que aumenta sempre a quantidade de endereços e não o tamanho da palavra? Porque, da mesma forma que, por exemplo, a nossa unidade básica, que você vai medir distância, não é metro? Quando eu vou comprar uma casa maior, ou sei lá, vou construir uma piscina maior, você mantém aquele tamanho básico e multiplica, né, e aumenta só outra dimensão. É porque a nossa unidade de medida básica para a informação já é o byte. Tá certo? Já é o padrão. Então, aumenta-se só os endereços. Aí você tem essa comparação mais rápida. Mas, óbvio, nem sempre é assim. Tudo bem? Beleza, o Luiz já colocou até o da de 1 mega. Façam os dois. Passou o tempo, pessoal? Perdi um negócio aqui. Acho que passou, né? E aí, galera? Qual a memória que cabe mais informações? A de 1 megabit ou a de 4 KB? Memória de 1 mega cabe mais informações. Qual o endereço inicial e final da memória de 4K? Memória de 4K é 4 vezes 2 elevado a 10 bytes, não é isso? Então, o endereço inicial e final é do 0 até isso aqui menos 1, não é isso? Então, se você pegar, ó, deixa eu ver se eu abro a calculadora aqui do Windows. Você pegar aqui, ó, 2... Cadê a potência nessa chibata? Pronto. Então, 2 elevado a 10 vezes 4 dá 4.096. Então, o endereço inicial é o 0 e o final é 4.095. Perfeito? Então, aqui, ó, ela vai do endereço 0 até o endereço 4.095. E a memória lá embaixo, de 1 mega, né? A gente sabe aqui, ó, que mega já é 2 elevado a 20, né? Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 elevado a 20 por 1 bit. Beleza? Então, nesse caso, eu vou ter 2 elevado a 20. Perdão, não era 2 mega, era 1 mega, né? Desculpa, tá, gente? Era 1 mega o tamanho da memória. Então, aqui é 2 elevado a 20, simplesmente, né? Então, meu endereço vai do 0 até o 1.485.000. 1.048.576, não é isso? Dá pra copiar, não? Dá. Beleza? Tira um aí. Joia, pessoal?
Até aí, tudo bem? Veja só, deixa eu voltar aqui para a célula. Gente, uma vez que eu tenha aqui, esse aqui, ó, é a célula de memória básica, tá, pessoal? Aqui a gente tem aquele nossa tabela verdade, né? Se o select está 0, né? Só falta 20 minutos. Vou deixar para falar de barramento amanhã, mas eu quero só passar o conceito para vocês, tá, pessoal? Não quero interromper isso aqui no meio. E aqui de onde quer, ela está em tree state, né? 1 e 0 escrita, 1 e 1 a leitura. Beleza? Então, quando eu tenho uma palavra, eu tenho várias dessas caixinhas, né? Como a gente falou, ao mesmo tempo. Ó. Tudo bem? Prestem atenção. Quando eu acesso um endereço, para que eu forme a informação, eu tenho que ser capaz de extrair todo mundo que está dentro de cada caixinha dessa de forma simultânea. Tá certo? Então, se eu for lá ter um código que vai dar a letra A, eu tenho que... o A, se eu não me engano, é 41 em hexadecimal. Então, é 01000001. Tem que ser o byte, tem que estar escrito dessa forma. O A maiúsculo. Tá certo? Então, eu tenho que ter todos esses bits de forma simultânea. O que é que isso já indica? Ó? Que quando eu acesso uma caixinha dessa no endereço, eu tenho que acessar todas. Tá certo, pessoal? Eu tenho que acessar todas. Por que eu tenho que acessar todas? Porque não tem sentido eu pegar só parte dessa informação e escolher a outra. Porque as informações justamente são em múltiplos de byte. Que normalmente é o que você... É lógico, tem informações maiores, que eu vou precisar de mais de um endereço para armazenar, depois juntar tudo para recompor essa informação. Mas a base dessa informação, que ela é o byte, ela necessita que eu consiga ler todo mundo do mesmo endereço de forma simultânea. Tudo bem? Então, pronto. Então, eu teria que ter aqui, ó, um pino para ativar todo mundo. Quando eu quero ler esse endereço, eu ativo esse pino, desativo esse, desativo esse, desativo esse, e dessa forma eu vou ler quem está aqui. Faz sentido? Acesso apenas um único endereço. Vocês entenderam o que eu falei, pessoal? Quando eu quero ver a informação que está nesse endereço, todos eles aqui, ó, tem um chip select junto. Tá certo? Perfeito? Aí o que é que eu faço? Vamos supor que esse endereço a gente viu, né? Ativo com 0, né? Aí eu coloco 0 aqui, ó. Aí coloco 1, coloco 1, coloco 1. O que é que acontece? Todas essas caixinhas aqui, ó, vão estar em tree state, né? Ó. Vão estar em alta impedância, não é isso? Por quê? Ó? Porque o select dela está como 1. Perfeito? Ou, perdão. Eu tinha usado o select 1 ativado. É o contrário, tá, gente? Desculpa. O select dela está como 0. O read write aqui é 1. Me desculpe, tá, pessoal? Por favor, não faça confusão por causa disso. Se vocês confundirem todo por causa disso, agora vai. De novo. O que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo acessar só o endereço. Então, coloquei, ó, 0 nesse pino, nesse pino, nesse pino e nesse outro pino aqui. Aí, aquelas chavinhas abriram e ela está em alta impedância. Eu coloquei um só aqui, ó. Dessa forma, eu vou acessar só a galera que está no endereço 0. Tudo bem? E a galera que está nos endereços de baixo não vão funcionar. Joia? Não vai perder o dado, porque ele ainda está alimentado. Mas eles estão com a chave todas abertas. Perfeito, galera?
E aí, se eu quiser acessar o endereço 1, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, 0, aqui no endereço 1, ó, eu coloco 1, né? E no restante das linhas de ativação, eu coloco 0. Perfeito? Dessa forma, só o endereço 1 está ativo e o restante está em alta impedância. Então, ó, eu venho aqui nos Bs e vou ler a informação que estava gravada no endereço 1. Perfeito? Ou eu posso escrever no endereço 1. Como? Ativando aqui o 0 no read e no write. Né? Aí colocaria o valor que eu quero gravar no endereço 1 aqui nos Ds. Mais ou menos aí, pessoal. Pronto. O que acontece? Que a firma perguntou, ó, dessa forma, o read e o write vão ter que estar juntos também? Botar de outra cor. E aí, pessoal? Sim. Porque quando eu vou ler ou escrever, eu quero ler ou escrever no mesmo endereço. Perfeito? Então, ó, ele aqui, ó, vão ter que estar junto. Por quê? Porque eu ou vou pegar a palavra toda, ou vou gravar a palavra toda. Joia? E aí, preste atenção. E eu posso fazer isso aqui, ó. Juntar o read e write de todo mundo. Por que que eu posso? Mas veja só, aqui eu quero escrever só no endereço 1. E aí eu vou mandar a informação lá para o endereço 0. Por que que não faz diferença, Gabi? Porque o seletor, né? Aqui, ó. Porque o seletor está desativado. Eles estão todos em tree state. Na verdade, então, ó, não interessa quem é o read e write. Ele vai se manter em tree state. Beleza? Então, quando você tem um chip de memória, nas caixinhas lá vai estar todo mundo junto, o read e write. Quando eu vou ler, eu vou escrever, eu seleciono só um endereço. Nunca vai ter mais de um ativado, como ele falou. Não. Depois eu dou um desdobramento disso, que você pode pegar vários, mas a memória, o acesso dela é um endereço de cada vez. Tá certo? Beleza? Mas aí eu pergunto com você, qual é o problema dessa solução aqui que a gente criou? Hein, pessoal? Não, toda memória tem um limite de tamanho, mas veja só, deixa eu colocar de outra forma. Lembra aquela memória de 4K ali? É uma memória pequena, né? O endereço inicial era o 0, e aqui embaixo ela ia até o... Botar uns 3 pontinhos aqui, ó. E aqui embaixo ela ia até o endereço 4095. Tudo bem? Perfeito, pessoal? Note, quando a memória vai crescendo o número de endereços, essa solução que eu bolei aqui, ela vai ter um problema. Qual vai ser o problema? Eu vou ter que dar uma informação de 4095 bits só para dizer qual o endereço que está ativo. Não é isso? Perfeito? Hexadecimal, ele é só uma forma de representar que eu coloque menos dígitos. Mas em binário, que é como funciona no computador, porque são trilhas lá na sua placa-mãe, ela vai estar em binário. Então, ela vai estar 4095 linhas.
A não ser que eu faça uma coisa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um decodificador de endereço. Opa, decodificador? O que é decodificador, pessoal? A gente já viu isso antes, essa palavra? Pronto, é o que a Fêmea falou. Esse decodificador é um circuito que eu vou selecionar sozinho e que ele tenha menos entradas. Então, ó, a saída desse circuito vai estar ligado os 4.095 linhas de memória, mas quantas entradas eu preciso desse circuito, pessoal? Deixa eu colocar de forma mais simples. Se eu tiver só 4 endereços, quantas entradas eu precisaria do circuito? Ou seja, se eu não tivesse isso aqui, quantas entradas eu precisaria do circuito para selecionar esse 4? Pronto, o Pablo colocou 2. Né? Porque 2 elevado a 2 dá igual a 4. Beleza? Perfeito? Se eu tivesse 8 endereços, quantas entradas eu ia precisar aqui? 3. E se eu tivesse 4.096? Complica não, vocês sabem fazer essa conta. Opa! Gabriel já falou aí. Pense nesse problema. Como é que eu equaciono isso? Perfeito? Então, eu vou sair de 4.600 linhas e vou chegar a 12 apenas, que vão selecionar aquelas. A 12, já consigo trabalhar. Perfeito? Isso aqui se chama, pessoal, decodificador de endereços. Tá certo? E adivinha o que é que ele faz para determinar cada endereço aqui desse? É o min-termo daquele endereço, pessoal. Simples assim. Olha aí se conectando com a primeira parte. Então, na aula que vem a gente vai tratar isso. E isso, pessoal, vai ser o necessário para também eu fazer expansão de memórias. Tá certo? Se eu quero aumentar o tamanho da palavra, se eu quero aumentar o tamanho dos endereços, né, para aumentar a minha capacidade total, eu vou usar isso, tá certo? Eu vou parar por aqui, apesar de ainda faltarem 10 minutos, mas eu não quero parar na explicação na metade. Tudo bem, pessoal? Beleza? Mas eu quero deixar um link aqui para vocês. Só um minutinho. Perdão, estava mutado. Pessoal, se você abrir esse link aí do YouTube, ele mostra no Proteus como é que você coloca para funcionar um chip básico de memória. Esse chip de memória é um chip de 8 KB. Né? O número dele eu acho que é o 6264. Tá certo? Então, é bem interessante. Sugiro que você o faça. E quem montar quem conseguir replicar a interação da montagem dessa memória, é uma memória RAM, então parece com essa daqui que a gente já viu, ó. Tá certo? Exatamente.
é um ponto para P3. Perfeito? Então, ele explica lá passo a passo. É só você pegar e replicar. Beleza? Então, calma aí, o link já sumiu, pessoal. Não fica falando, não. Vou botar lá no grupo. Calma aí. Perdi aí. Bota no grupo aí para mim, pessoal. Tá aqui, pronto. Ah, já tinham colocado. 1000 perdões. Beleza, pessoal? Então, de novo, não é obrigatório, é um ponto extra. Faz quem quer. Joia? Galera, por hoje é só. Deixa eu só perguntar, a nossa reposição ficou para agora, depois, para amanhã ou para sábado? Me ajudem aí, eu não acompanho a votação. Para amanhã? Beleza, tá certo. 10 horas. É isso? Joia. O Luiz falou 10, a Gabi também. Então, beleza. Gente, muitíssimo obrigado. Por hoje é só. Vou interromper aqui a gravação para não ficar muito grande. Pessoal de casa.